Bom dia, pessoal! Vamos de volta para as aulas de Geologia Geral desse período. E hoje nós vamos falar dela, a tectônica de placas. Só para a gente recapitular um pouquinho o que foi falado na aula passada, hoje está eu e o Thiago aqui só, né? Galera que está assistindo aí a gente depois, ficar com dúvida, anota as dúvidas. Quando acabar os exercícios, manda para mim. E aí a gente vai conversando no assíncrono. Hoje vamos fazer aqui só eu e o Thiago, beleza? Então, para a gente recapitular um pouco do que a gente viu na aula passada, a gente falou um pouco da estrutura interna da Terra, não é? Você lembra quais que eram essas, Thiago? Hoje, coitado, vai fazer aula particular, vai participar até. Mais ou menos. Você Crosta, lembra quais eram manto, as três estruturas principais da Terra? crosta, manto e núcleo? Crosta, manto e núcleo. Você lembra de como que a gente descobriu que existem essas estruturas lá dentro? Alguém Não, chegou lá, escavou lá? Como é que foi feita essa pesquisa? não lembro não, eu Léo. Não? O principal meio da gente explorar uma área que a gente não conhece é usando ondas sísmicas, né? E para a gente conseguir mapear ondas sísmicas no interior de um planeta, a gente precisa de um impacto muito forte. Então, a gente usa as ondas sísmicas dos terremotos, né? Onde tem um terremoto, a gente coloca um tanto de microfone na Terra e vai escutando as ondas que propagam por dentro do planeta. A velocidade das ondas propagando em cada uma das camadas e a não propagação, desculpa, de uma certa quantidade de ondas numa faixa do espectro mostra para a gente está passando de camadas mais sólidas, menos densas, mais líquidas ou com presença de líquidos, e a gente consegue fazer a separação do interior do planeta. A gente também tinha uma outra separação que não era só crosta, manto, núcleo, que era baseado no modelo físico. A separação crosta-manto-núcleo, ela é um modelo químico. O que é isso? Dando-se a entender, né, que todas as nossas as partículas que formam o nosso planeta estavam lá no momento de que ele se formou, da origem do planeta Terra, a gente tem a separação nas camadas dos minerais menos densos aqui na superfície, mais densos lá no fundo. E essa separação cria uma separação química, que é essa divisão crosta-manto-núcleo. Para o caráter físico é um pouco diferente. Por quê? Depende mais de coesão de partículas, se é muito denso ou pouco denso, presença de líquido, se está no estado líquido ou não. Então, o modelo físico, que é como os blocos físicos do planeta se comportam, a gente tem a separação da litosfera, que é a esfera rochosa, a astenosfera, que é uma esfera um pouco mais plástica, né, dúctil, mas também sólida, a mesosfera, que é o com o manto transicional e manto inferior. E depois a gente tem a endosfera, que é composta pelo núcleo externo e o núcleo interno. Deu para dar uma recapitulada aí, de boas? Beleza. Beleza. Então a gente chegou no final falando que a gente tinha uma camada inteira de rocha rígida sobre uma camada de rocha dúctil. O que significa ser uma coisa dúctil? Resistente? Dúctil resistente? Mais ou menos, pensa só. Uma coisa dúctil, ela é resistente a quê? Né? Quando a gente fala de resistência, é um conceito estranho da gente falar. Quando a gente fala resistência, resistência à fratura, à falha, à dobra, depende do que ela é resistente. Né? É igual um movimento de resistência, né? A resistência é sempre contra alguma coisa específica, contra um movimento político, contra um aumento de alguma coisa de preço, contra um posicionamento público, alguma coisa nesse sentido. A resistência dos materiais também depende em relação a quê? Pensa comigo. Uma camada dúctil, a palavra dúctil vem de ductibilidade, né? Ductibilidade é aquele mesmo conceito que a gente usa para fazer fio, né? Que o material é dúctil, a gente consegue fazer ele fazer fio, né? Ele consegue se dobrar. Então ele é resistente à fratura, ele não fratura, mas na verdade ele consegue acomodar a deformação, beleza? Então ele, pensando em termos de mole macio, ele não é tão resistente, ele não é tão macio, ele não é tão mole macio, né? Mole duro, ele não é tão duro, né? Ele é mais macio, ele consegue absorver a deformação e incorporar na estrutura, diferente de um material rígido, que esse sim é mais na ideia da resistência, né? Mais resistente, mais duro. Porque se eu pego um material rígido e eu dou uma porrada nele, ele quebra. Se eu pego um material dúctil,
plástico, né? Igual uma sacola plástica. Dou uma porrada nele, o que ele faz? Ele vai contornar a minha mão e vai assumir aquela nova forma de deformação, absorver a energia e transformar as estruturas internas do corpo. Então a gente tem duas separações da ideia física, isso vem lá dos meios físicos mesmo, fenômenos de transferência, transporte, sei lá, ciências materiais. Eu acho que a gente viu isso lá atrás. E a ideia é o seguinte: a gente está sempre falando sobre ductibilidade e fragilidade. O material frágil é um material rígido, é um material que ele quebra, né? Por exemplo, se eu pego aqui um pedaço de gelo e taco ele no chão, ele vai quebrar, não vai? Tranquilo. Acho que todo mundo já fez isso quando teve que fazer churrasco e que a água tá toda lá congelada, toda junto. Pega aquele saco de gelo e fica batendo no chão. A gente tem que quebrar o gelo. Essa quebra do gelo é um comportamento rígido, frágil, né? Ele quebrou e ele não acomodou a deformação em forma de variação da estrutura. Beleza? O que ele fez? Quebrou. Ah, eu que não vou aguentar esse negócio, não. Chega, separou. Pá, quebrou tudo. Tá? Um material dúctil é um material mais tranquilo. Por exemplo, um gelo, quando você está comprimindo ele lentamente, derretendo, ele vai mexendo a forma dele e mudando a estrutura interna para acomodar a deformação. Não é tão fácil de ver isso no gelo, mas a gente pode pensar na massa de pizza, massa de pão de queijo. Não são líquidos, são sólidos, né? Mas quanto mais eu aperto, mais ela amassa e ela muda a forma. Por que ela muda a forma? Porque eu estou aplicando força. Então, um material dúctil, que tem plasticidade, ele varia a forma à medida que eu vou aplicando força para acumular essa deformação em resposta da força. Esse material, ele não quebra, né? Ele não rompe, ele não faz uma fratura, pá, quebrou. Ele está de boa na dele, fica tranquilo que eu sou aqui maleável, eu vou me acomodar ao meio da deformação, beleza? Então a gente tem aí os dois primeiros conceitos, ó, frágil e esqueci a palavra? Dúctil. Dúctil, isso. E a gente pode se comportar de maneira, ele é rígido e frágil, né? Um material que é duro e quebra, ou material que é dúctil e plástico. Ele comporta acomodando deformação e ele altera a estrutura, ele consegue fluir a matéria dentro do corpo. Tranquilo? Fez sentido isso? Tranquilo, fez sim. Beleza. Então, voltando aí para as nossas estruturas internas do planeta, a primeira camada física, né, a litosfera, é a camada de rocha, que ela é a parte de cima da crosta, lá fininha, mais a parte de cima do manto, é dura, é rígida, dura pra caramba. Pelo menos em termos de estrutura interna da Terra. A gente vai na camada da crosta, claro que tem vários níveis de fragilidade ou ductibilidade. Mas um termo de um planeta com 6 mil quilômetros de raio, mais aí, ó, é a parte rígida fora da capinha da crosta lá, bonitinha, tá bom? Aí a gente tem lá a crosta oceânica e continental, uma partezinha do manto é a parte dura, que está sobre uma parte que é mais dúctil, que é uma parte plástica, que é o quê? A astenosfera. Essa astenosfera está numa daquelas divisões que a gente consegue captar na variação das linhas sísmicas, né? A primeira grande variação famosa. Peraí. Depois da base da crosta lá, aquela de, como é que chama? Mohorovičić, descontinuidade de Mohorovičić. E aí a gente começa a entrar num mundo onde o material está sólido, mas ele consegue dar uma mobilidade. Se esse material consegue dar uma mobilidade, o que significa? Coisas duras sobre coisas moles, vamos pensar aí, um barco sobre o oceano. O que acontece? O que o barco faz sobre o oceano quando a gente empurra ele para frente? Se movimenta, né? Ele se movimenta, como os icebergs jogados ali no meio. Né? Se você já fez uma experiência aí, ó, até coisas sólidas, você colocar força sobre uma e a outra, elas se movimentam. Mas quando elas estão sobre coisas que conseguem se movimentar mais fácil, elas se movimentam mais. Né? O que significa isso? Que as partes desse planeta nosso, eles não estão colados com o super bonder. Um consegue se movimentar em relação ao outro.
E esse movimento é o que vai ocasionar o que a gente daqui a pouco vai chamar formalmente de tectônica de placas. Eu não sei se vocês já estudaram isso lá no ensino médio, mas isso era visto na geografia física, né? Que é a ideia de que o planeta nosso é um quebra-cabeça. E essas peças vão se soltando e movimentando sobre um mar de magma. Né? No ensino médio a gente fala o mar de magma, porque a ideia é mais fácil, né? Pensar em blocos sólidos movimentando sobre um líquido, uma coisa derretida, é muito mais fácil do que pensar em coisas sólidas movimentando sobre coisas sólidas que estão em cima de outras coisas sólidas. É um mundo sólido demais e é muito esquisito para a nossa cabeça, que está acostumado a ver a atuação das forças físicas aqui em superfície, sem muita pressão, sem muita temperatura, e acha que os sólidos só são sólidos e acabou. E não consegue, né, extrapolar a ideia. Poxa, eu não estou falando mais do meu prédio em cima da fundação aqui, eu não estou falando da casa sobre a base do solo batido. Eu estou falando de um planeta, a crosta de um planeta sobre uma camada rochosa de um planeta. Então, tem toda uma loucura aí dentro que é muito legal. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa tectônica de placas, vamos entender de onde que ela veio, para onde que ela vai. Esse é literalmente o de onde que veio, para onde que vai o planeta Terra. E a gente vai começar a falar um pouquinho dela para entender os movimentos e as forças que trazem aqui para a nossa parte exterior, que é a parte onde a gente vive, habita, estuda e trabalha, toda essa energia interna desse planeta transformando as estruturas para que nós aqui, futuros cientistas e bacharéis em ciência, tecnologia e engenheiros de Minas, provavelmente, ou também não, algum outro engenheiro, possamos entender o que a gente está trabalhando e tomar as melhores decisões do que a gente vai colocar aqui em cima. Se vai ser uma ferrovia, se vai ser um túnel, se eu vou colocar uma mineração para o lado de lá, se aquele movimento antigo daquelas placas tectônicas afundaram com material importante para mim e retrabalharam esse material que foi levado para um outro ambiente, depositado e trazido de volta à tona. Então é essa ideia de investigação que a gente tem que fazer. É pegar todas essas informações que a gente tem hoje, que é o produto final da história evolutiva de todas as rochas e recursos naturais, entender de onde que veio para a gente explorar de maneira mais eficiente e inteligente. Belezinha? Tranquilo demais? Tranquilo demais? Vamos avançar? Então vamos avançar. Aqui é só ilustrativo mesmo. Olha que bonita essa coisa. Então hoje nós vamos começar com uns vídeos no YouTube, beleza? A gente vai assistir esses vídeos no YouTube que eu acho interessante para dar uma ideia. Tiago, você está com papel e caneta aí? Papel e lapiseira, alguma coisa assim, para escrever? Sim. Beleza, põe aí do lado. Nós vamos ver Nós vamos ver 2 vídeos primeiro, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre eles, beleza? Os vídeos estão em inglês, eu vou ativar a legenda em português, não preocupa não. Não tem legenda em português, ótimo. Eu achei que tinha. Que pena. Não tem problema não, eu traduzo aqui para vocês, aí vai ficar legal. Legendas, traduzir automaticamente para o português. Cadê português? Aqui, tá ótimo. Beleza, então. Então, vamos começar. Eu quero que você preste atenção em como é que as imagens elas aparecem para a gente e qual informação que a gente pode extrair desses vídeos. Eles são curtinhos, 2, 3 minutos cada um. São 2, então vai dar uns 5 minutos e a gente vai escrevendo aí um modelo para a gente entender como que funciona toda essa estrutura interna da Terra que a gente estudou na aula passada. A gente está aqui reforçando os conteúdos para a gente ficar claro como é que é a separação e entender qual que é a dinâmica entre elas, beleza? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu soltar. Isso aí é a história de 5 bilhões de anos atrás, a formação da nébula de gás e rocha começando a ser atraída pela gravidade. A gente conversou um pouco isso na primeira aula de como forma o planeta, né? Enquanto ela vai condensando e formando as partículas rochosas. Aqui é tradução simultânea. E começa a colidir um fragmento com o outro, gerando bastante atrito, liberando bastante energia e aquecendo todas aquelas rochas que vão sendo bombardeadas enquanto caminha aí flutuando
e atraindo outros fragmentos para poder se chocar com ele, criando o que a gente chama aí de um protoplaneta, né? A Terra jovem. Desde o interior, esse excesso de fricção, né, vai produzindo o decaimento radioativo dos elementos, que é um decaimento natural, chegando aí a 25.000 Fahrenheit, né? Não é bastante graus Celsius aí. Acho que 13 mil. Peraí, que eu perdi alguma coisa. Meu Deus. Foi mal. Então, assim, a gente tem essa fricção e decaimento radioativo chegando aí, ó, 25.000 Fahrenheit, que é muito quente, 13.000, 14.000 graus. E essa temperatura fica aprisionada dentro do interior da Terra desde sua época de formação. Lentamente ela começa a se resfriar, né, e formar os fragmentos sólidos do exterior da crosta. Essas rachaduras, elas formam uma série de placas tectônicas, que é esse conceito dessas placas sólidas e rígidas sobre a camada da asthenosfera, que é uma camada mais dúctil e plástica. Hoje são 17 peças, mas não necessariamente sempre foi assim. E esse calor de formação do planeta, da estrutura interna que a gente viu, do bombardeamento, ele é tão quente e tão alto que até hoje ele está aprisionado dentro do nosso planeta. Ele não foi todo liberado, porque não houve tempo suficiente para liberar o calor de formação. Dessa forma, toda a interação que existe desse calor, desde lá do núcleo, que é a parte mais quente, com o manto, provoca a ascensão de colunas de calor. E esse movimento de calor provoca ciclos convectivos, né? É uma força que vem do centro para fora, perpendicular, e movimenta na tangente da borda. E esse movimento, ele gera como resultado o movimento dessas placas rígidas. A temperatura quente permite que elas caminhem. E elas podem se afastar ou se colidir, formando chamamos de cadeias de montanhas, continentes, esse aí é o resultado catastrófico de uma ação natural do planeta, tá, galera? Legal. As placas tectônicas, quando elas começam a se entrar uma debaixo da outra, né, na subdução, elas são, chama sendo aquele filme de 2012, bem destruidora, né? Não parece de tsunami, não. Ai. Legal demais. O interessante desse vídeo curtinho é que ele mostra bastante como é que a interação do aprisionamento do calor de dentro do planeta, ele provoca toda a relação da dinâmica de movimento. O que significa isso? O fato do nosso planeta ser um planeta rochoso, ele mostra um comportamento específico, que são placas sólidas e rígidas se movendo umas sobre as outras. E estão aqui, a gente tem bastante fricção, né? Então a gente tem lá o protoplaneta Terra flutuando no espaço, andando bonitinho, e com a força da gravidade atraindo outros meteoros. É a era do bombardeamento meteórico, né? Um passado distante aí. E esses meteoros vêm trazendo água para o planeta, a própria água interna de formação, porque meteoros têm em sua composição água, né? Cometas, meteoros, aí a linguagem técnica aí dos astrofísicos, né? Vai permitindo que essa água, num planeta extremamente aquecido, né? Quantos graus a gente viu lá? 14.000 graus mais ou menos, né? 13.800. Circula pelo planeta, levando o calor para fora, permitindo que as partes mais externas se resfriem. E essas partes externas se resfriam igual uma capa de proteção térmica, protegendo esse calor interno de se resfriar rapidamente. Então, a forma do planeta liberar calor para o exterior não é mais só simplesmente passando a água e saindo para qualquer lugar. Ele tem que passar por pontos específicos que liberam essa energia interna. Que pontos são esses? Os contatos das placas tectônicas. Ali é o lugar que a gente interage, que está lá dentro aprisionado com a atmosfera, e permite um resfriamento mais rápido, né? Às custas da produção de uma série de fenômenos que a gente vai estudar aqui com calma: produção de rocha ígnea, derrame basáltico, produção de rochas graníticas, formação de ilha, hotspot, cadeias explosivas, enfim, etc. E do fenômeno da subducção. Então, esses lugares onde a gente tem esses contatos de atrito ou separação
A gente tem ali, ó, a abertura que o planeta precisava para perder a temperatura lentamente e causando, no final da história, o movimento das placas rígidas sobre a camada mais macia, por assim dizer, né? Então é como se a gente estivesse arrastando sobre essa camada plástica todos os formatos sólidos das rochas. Beleza? Ó, os formatos sólidos, os blocos rígidos de rocha. Então vamos para o próximo para a gente entender um pouco mais de tectônica de placas. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, tem música. Vamos ver? Bora lá. The ground beneath our feet is always moving. We don't feel this often, but we can see the results of the movement almost everywhere. The Earth's crust is what moves. Our planet's outer shell. It is not one piece, but instead is made of individual puzzle pieces, plates. They were all part of a continent that broke up over 200 million years ago. Since then, it hasn't stopped moving. This is called tectonics. Plates move slowly, as fast as growing fingernails. Continental plates form the land the continents are on. Plates that are covered with water are called oceanic plates. They are thinner and the rock is heavier. When continental plates collide, the folds can pile up and create huge mountain ranges up to 8 kilometers high. An oceanic plate pushes itself under a continental one. It disappears into the Earth's hot mantle, creating an ocean trench up to 8 kilometers deep. On its way down into the mantle, the oceanic plate melts. But the liquid magma can return to the surface at another place. A volcano is born. When two oceanic plates move apart, the seam is called an ocean ridge. Magma from inside the Earth escapes here. This drives the plates further apart and makes them grow. Plates that glide past each other can get tangled up and stick. When they separate, the Earth shakes. Earthquakes show our planet is anything but a calm place. Top, extremamente reduzido, simplificado de uma maneira muito lúdica e didática. Thiago, vamos lá? Abra seu microfone, seu coração. O que você entendeu desses vídeos? O que você pegou dessa informação? O que você imagina que a gente está trabalhando aqui de placas tectônicas? Vamos criar esse conteúdo junto. Vocês estão vendo aí que eu não coloco muito slide com texto nem nada, né? Essas informações, galera, básicas, assim, de texto. Quero um material para estudar. Eu estou tirando principalmente as ideias e o roteiro daquele livro Para Entender a Terra, que todo mundo tem acesso online. Se vocês ainda não conseguiram fazer o acesso na biblioteca para dar uma lida, conversa comigo, porque é muito simples, é um livro muito didático, muito fácil de ser usado, tá bom? E, bom, é legal a gente ter uma base de estudo, né? Uma fonte de estudo variada. E aqui é legal da gente produzir as ideias juntos. Então, vamos lá. Thiago, o que são placas tectônicas? De onde vem essa história? O que você pegou aí dessa curta informação que a gente vai trabalhar com mais detalhe agora? O Léo, desde o primeiro vídeo lá, né, que apareceu como se fosse um meteoro, uma bola de fogo, e foi juntando placas nela, e foi fazendo camadas e camadas, até que, no caso, formou o planeta. E que essa bola de calor interna no caso, essa bola gigante faz essas camadas, né, essas placas, se ficar se movimentando, se moverem. Beleza. Então, a ideia que a gente tem aqui é a pergunta fundamental que todo mundo faz quando está estudando tectônica de placas, né? Principalmente aqui no planeta Terra. De onde vem a energia motriz da tectônica de placas? De onde vem o calor que permite que exista esse movimento? Qual que é a origem dele? Não era uma pergunta retórica. Pode falar. Do núcleo? Do núcleo, mas de onde?
O núcleo chegou lá quente, de onde que veio esse calor? Não sei. Não? Vamos pensar aqui no próprio vídeo que a gente viu e um pouco do que a gente estudou aqui. A gente tem a formação de um núcleo quente, né? Uma camada interna da Terra que chega até 14 mil graus. Isso é calor demais, tá? E existe um termo chamado gradiente geotérmico. O que é esse gradiente geotérmico? Significa que, em média, a cada 1 quilômetro de profundidade que a gente anda, a gente vai variando 30 graus na Terra. Mas isso não é igual em todas as partes da Terra, tá? Em cada parte a gente aumenta mais rápido ou mais devagar a temperatura que aparece. E normalmente ela é medida em kelvins. Lá para a parte externa do núcleo interior, por exemplo, a gente tem uma temperatura de cerca de 7.000 kelvins, se eu não me engano, na parte externa do núcleo interno. Isso significa que a gente já perdeu pelo menos metade do calor que existia na origem do planeta. Mas mesmo assim, é uma temperatura muito alta. 7.000 kelvins é mais ou menos a temperatura da superfície do Sol. Isso é muito calor. Para um planeta que não é capaz de produzir a fusão nuclear e emitir energia a partir disso, é muito calor. Então, quais são as forças motrizes que fazem que a gente ainda tenha calor interno? São duas coisas principais. Primeiro, o próprio calor que foi acumulado. O calor não, né? Calor é troca de energia. A temperatura continua alta desde a época de formação. E aquela energia toda é aprisionada e liberada na forma de calor de dentro para fora, né? Então, o que a gente tem ali? A fricção, pensa só, uma partícula, eu estou falando de partícula, mas vamos falar de pedra mesmo, né? Vamos falar dos meteoros. Uma rocha indo em direção à outra. Pá! Quando elas batem, elas estão cheias de energia cinética. É o movimento delas livre no espaço, é um movimento que vem da energia cinética do corpo. E essa energia cinética, quando entra em choque, você lembra lá de mecânica? É mecânica que vocês aprendem energia cinética? Energia potencial gravitacional? Mecânica, física, mecânica, né? Então a gente tem a energia cinética dos corpos. Ó. Corpos em movimento têm energia cinética diferente de zero, não é isso? A gente vê isso lá, ele está em inércia, mas ele tem a energia cinética dele lá de boinha. Está no espaço, está no vácuo, não tem atrito, não tem nada, mantém. O que acontece quando um corpo choca com o outro? Pode ter três tipos de reação, né? Primeiro, uma colisão completamente elástica, bateu e picou e vazou, duas bolinhas de ping-pong batendo uma na outra, né? Sai e some. A gente pode ter uma colisão, e as duas formas de colisão inelástica, né? 100% inelástica, o corpo bate e sai junto com o outro. Então, um deles perde 100% do movimento e trajetória e acompanha o outro. Né? Então, essa é a colisão 100% inelástica. E a colisão inelástica mas pode ter um pouquinho de rebound. Como é que fala isso? Dá um repique. Né? Bateu e saiu, mas com energia diferente. Porque na hora que choca, o que acontece? Acontece o atrito, né? A fricção entre os corpos. E essa fricção é uma maneira de liberar a energia. Parte da energia cinética, quando tem a colisão, se transforma em calor e é emitido para o ambiente, transformado para o ambiente. Né? E essa transferência de calor é a fricção. Imagina se eu tenho uma rocha chocando com a outra. Pá! E começou a andar junto, de mão dada. Essa é a colisão inelástica. Eu tenho a maior transferência de energia, né? A maior transformação de energia. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu quero energia cinética, agora vai virar energia térmica, né? Vai virar calor, fricção, uma friccionando com a outra. E esse calor vai começar a aquecer as partículas que estão lá no interior dessas novas rochas formadas. E quando vier a outra, pá, de novo, pá, de novo, pá. Então vai acumulando aquele excesso de partículas em colisões inelásticas, provocando a fricção entre as partículas, os fragmentos originais, né, que vão liberando calor ao contato. Quando começa a acumular demais, lá no meio, tá calor pra caramba, tá super quente. E esses atritos que vão fazendo só vão trazendo mais energia para o pacote. Mais energia, maior a temperatura, mais calor, né? Por quê? Eu aumento a energia, eu aumento a vibração das partículas, ó. Ah, que legal, no vídeo nem aparece meu dedo. E aí elas vão aquecendo muito e vão liberando calor. Só que o calor, ele precisa passar de uma parte para outra. Quando eu crio uma camada isolante da Terra,
esse calor ele para de ser transferido de forma eficiente para o meio externo, né? Então, o que faz com que esse calor... o que faz com esse calor? O que acontece com o calor? Ele fica aprisionado dentro do planeta. Então, de onde vem a temperatura interna do nosso planeta, né? Porque eu podia pensar, não, as partículas chocaram e ficou uma em cima da outra, tranquilo. Mas não tem calor, não tem fricção, não tem nada de atrito. Né? Se ela simplesmente era um pedregulho andando pelo espaço, não tem energia interna, né, nem pressão suficiente para produzir esse calor no interior do planeta. Acontece que a gente tem várias evidências que isso existe. Então, de onde que veio essa energia inicial? Da formação original dos planetas rochosos, que é o acumulado, né, o agregado de partículas rochosas flutuando pelo espaço em volta do planeta, do Sol, da estrela, por causa da gravidade. Então, partículas rochosas se acumulando, vai produzindo fricção, vai gerando aquele calor ali, e quanto mais vem outras partículas, essa frase não fez sentido nenhum em português, mas quanto mais partículas vão se acumulando ali em volta, eu vou começando a formar uma bola gigante uma bola gigante de rocha, cheia de energia lá dentro, né, do fricção liberando calor e acumulando. Então essa rocha vai ficando muito quente, a bola de fogo, né, de rocha derretida andando assim. E aí, depois de um tempo, quando a parte de fora começa a cristalizar, né, começa a virar rocha sólida, aí eu bloqueio a transferência de calor e eu mantenho. Então, se alguém te perguntar qual que é a fonte motriz do calor, de onde vem o calor interno da Terra? Do momento de formação do planeta, né? Outra coisa, além disso, né, existem uns artigos interessantes aí que falam, não, porque se a Terra tinha 14 mil anos, até hoje ela já parou de ter tectônica, não tem como, já liberou todo o calor. Existe um outro fator que contribui para aumentar o calor interno da Terra. E esse aí é um que a gente não discute muito, mas é importantíssimo, que é outra fonte de calor que a gente tem no processo de formação de rochas, que é o decaimento radioativo. Né? Ah, nossa, é urânio tóxico. Não. Decaimento radioativo é um processo natural de decaimento de um átomo para outro. Né? No universo, todas as coisas tendem ao caos, né? E ao resfriamento. Caos é quando está tudo liberado, tudo perdido, enfim, não tem nada organizado. E esse resfriamento é um processo natural. Acontece que ele leva trilhões e trilhões de anos. Então, assim, algumas partículas, a gente nunca vai ver elas decaindo no nosso tempo de vida. Mas na época do planeta Terra, são 5 bilhões de anos de evolução. Então tem um bocado de partícula que decaiu, né? Perdeu a energia. Elas não ficam lá livres, vibrando o tempo inteiro, com os átomos todos alegres. Né? Eles vão caindo a energia deles. E o que acontece? O que eu preciso para poder cair a energia de um átomo? Né? Decair para outro. Se eu tenho um átomo grande e ele vai virar um átomo pequeno, a energia de um átomo grande é muito maior do que um átomo pequeno. Pensa em partículas, né? Tem mais partícula, tem mais interação, tem mais conexão, tem mais elétron com próton, a festa está bombando. Para eu virar um átomo menorzinho, que não tem tanta partícula assim, tá mais de boa, jantar de família, o que tem que acontecer com essa festa? Tem que perder energia, né? Para eu perder energia, para onde que ela vai? A energia não some, eu não vou lá e deleto energia. Então, para um átomo decair para outro, o que é o processo de decaimento, né? É que ele perca energia e emita partículas para se transformar num outro elemento mais estável em temperaturas mais baixas, em energias mais baixas. Né? Então, esse processo de decaimento radioativo natural dos átomos, ele emite o quê para fora do ambiente? Energia na forma de calor. Tá? Então, para eu liberar o elétron, vai elétron, ele sai fora de mim, vai próton, vai partículas alfa, beta, gama, alfa e beta, principalmente, gama nem tanto. Mas para eu liberar parte das minhas partículas para o meio, né, eu preciso perder a energia. E a forma de emissão dessa energia é principalmente calor. Claro, tem emissão de luz, raios gama, raios, todo tipo de raio que você imaginar, mas para a gente aqui o principal produto desse decaimento radioativo vai ser o calor. Para onde que vai esse calor que está decaindo das partículas? Né? Por exemplo, o potássio costuma decair bastante. Minerais de potássio são famosos por terem uma radioatividade mais alta do que os outros. E é natural, tá? É natural dos elementos decaírem radioativamente. Então, eles perdem energia para o meio. E onde que é o meio? É o próprio interior da Terra. Então, ela continua quente. É como se fosse um forno de micro-ondas, né? Eu estou continuando emitindo energia ali para permitir que aquele processo continue quente. Então,
duas fontes principais de calor para o interior do nosso planeta. Momento de formação, choque inelástico das partículas dos asteroides, cometas, meteoros, etc., para formar o protoplaneta, que continua preservado no interior. 2, decaimento radioativo. Beleza? Tranquilo? Beleza. Beleza. O que é essa variação de calor? O que esse calor lá dentro permite que aconteça com as nossas placas rígidas e sólidas? Que elas se movimentam, né? Se movimentam, né? Ai, deixa eu ver se eu acho a música das placas tectônicas aqui. As placas tectônicas se esfregam sem parar. Surfo Tsunami. É uma excelente música, MC Marcinho. As placas tectônicas se esfregam sem parar. E esse esfrega-esfrega bem não ia acabar. O resto eu não posso falar porque eu acho que fica pesado. Mas o começo é bem interessante mesmo, porque fala dos tsunamis, da abertura das estruturas. Que tipo de movimento que a gente viu nesses vídeos aí das placas, Thiago? Deixa eu elaborar essa pergunta de maneira mais inteligente. As placas estão juntinhas, né? Como que elas se movimentam? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás? Para frente e para trás, eu acho, né? Que às vezes Para frente, para trás. ocorre Assim? a colisão e forma Colisão. no caso. Para formar colisão e formar os morros, o que tem que acontecer? As duas placas têm que apontar para qual direção? Para dentro ou para fora? Para dentro. Para dentro. Então, a minha mão são as placas agora. Ó. Quando as placas estão indo para dentro, elas estão fazendo um movimento de convergência, beleza? Qual outro movimento que você consegue ver aqui nesse plano horizontal? Ela se movimenta para fora, no caso. Para fora. Movimento para fora, o que eu estou fazendo aqui? Está se abrindo, né? Está se abrindo. Essa abertura aqui está formando um buraco, não está formando um buraco? Isso. O que tem embaixo das placas tectônicas? Lavas. Lavas. Não vamos usar esse termo lava. Lava é específico para vulcão e superfície. Vamos usar a palavra magma para rocha derretida, tá bom? Beleza. Mas não é ainda isso. Quando a gente tem a litosfera das placas tectônicas, é rígido. Embaixo dela tem o quê? O manto, não é? Não é o manto que está ali embaixo? Isso. Você lembra daquela descompressão adiabática, que a gente separa assim, a temperatura mantém igual e a pressão varia? Essa é a adiabática? Não, essa é isotérmica. Não é isotérmica? Mas ali acontece, acaba que mantém a pressão também. Mas abrir um buraquinho aqui, ó, não dá um alívio de pressão nessa parte? Sim. O que acontece quando tem um alívio de pressão numa partícula sólida? Você lembra do resultado? Estou mantendo a temperatura, está 100 graus, tudo sólido. Se eu alivio a pressão, abaixo a temperatura, o que acontece com o estado das partículas? Elas continuam sólidas ou elas vão para o estado líquido? Acho que elas vão para o estado líquido, né? Vão para o líquido. Então, se eu aliviei a pressão abrindo um buraco, o que acontece com o que está aqui sólido embaixo, quente pra caramba? Vão ficar mais líquidas? Mais líquidas. Qual que é a palavra para isso? Sólido para líquido? Derrete, né? Aqui em GeoGeral a gente vai usar a palavra fusão, tá? Elas se fundem. Fusão significa o derretimento parcial seletivo de uma rocha. No caso pode ser até total, mas aqui a gente vai sempre falar de fusão parcial, porque a gente funde parte da rocha. Então o manto que estava ali de boa na dele, tranquilo, acabou a pressão, o que acontece com ele? Funde. O manto que funde vira líquido, tem cachorro. O que ele vai fazer? O líquido flui no buraco. E aí a gente produz uma estrutura que é o rift, que a gente vai ver mais para frente ali nas outras aulas. Mas enfim, estamos aí. Então, ó, colisão forma o quê? Montanha. Abertura forma rift, né? Buraco, rift. E permite que a rocha derretida passe. Qual outro movimento que a gente consegue pensar aqui? A gente fez o um em direção ao outro, um passando por outro. Isso aqui, galera, pode ser assim também, viu? Aí depende da velocidade. Se essa aqui está mais rápida, continua sendo abertura. Se essa aqui está... Aqui tanto faz. Uma mais rápida, mais... Essa aqui pode até estar indo para lá.
Mas essa aqui está mais rápida, o movimento aqui é de colisão, não é? Então, ó, colisão convergente. Aqui está indo. Em relação a uma placa e a outra, elas estão convergindo. Mesmo que o movimento absoluto da placa seja diferente. Aqui tem divergência. E aqui, ó, mesmo que elas estejam indo... Aqui não tem como, né? Uma tem que ir mais rápido. Vai abrindo um buraco. Essas formas da velocidade absoluta de cada placa, a direção que elas se movimentam, vai resultar numa estrutura diferente, que a gente vai estudar com calma para frente. Tá? Que a gente está fazendo só uma pincelada geral do que é essa tectônica de placas. Então, beleza. Qual outro movimento que a gente pode ter? Convergente, divergente e... Paralelo? Paralelo, né? Esse movimento a gente vai chamar de transformante. Bom, deixa eu voltar para a aula, né? Estou viajando aqui. Apresentação. Os movimentos paralelos, movimentos transformantes. Apareceu aí? Apareceu. Bom, então beleza. A gente está falando aqui de movimento de placas. Essa é uma teoria relativamente nova, tá? E ela só foi comprovada muito recentemente. Acontece que essa ideia de que os continentes se afastam, as placas se movimentam, é antiga. A primeira menção disso em textos registrados históricos foi de um cara chamado Abraham Ortelius, né? Lá em 1596, logo 100 anos depois das grandes navegações, depois de ter estudado os mapas produzidos, né, ele começa a observar que a costa da América do Sul, ela parece se encaixar muito bem na costa da África. A costa leste da América do Sul encostar na costa oeste da África. Lá em 1620, o senhorzinho Francis Bacon, né, ele sugere a mesma coisa, né, ele recoloca, ele postula agora de uma forma mais formal, de que a costa leste do continente sul-americano encaixa perfeitamente na parte oeste da África. E essa ideia, ela morre, ela fica perdida, né, ao longo de muitos anos aí, ninguém nem lembra, e a teoria que funcionava na época era a geodésia, né? Como se formam as montanhas? Incha, esvazia, um movimento de inflação e deflação do planeta, né? Soerguimento e abaulamento, parecido quando a gente bate numa bola de futebol e faz um calombo. A ideia era essa, que não tinha um movimento na superfície, era tudo rígido. Aí lá em 1912, esse é o cara legal. Alfred Wegener é considerado o pai da teoria da deriva continental. Ele pega essa ideia e aí ele começa a fazer várias observações em vários lugares do planeta, né? Várias formações rochosas, como é que elas se organizam, como é que está a estrutura, e começa a formalizar a teoria que ele chama de deriva continental, mas ainda não tem nenhuma prova definitiva. Ele tem todo o embasamento teórico dele na observação das estruturas. O que significa isso? Ele viu que a borda de um continente está parecida com a outra, que parece existir uma semelhança de um continente com o outro. Ele começa a observar a presença de fósseis semelhantes nesses continentes e ele começa a criar a teoria da deriva continental. Mas para ele, ainda muito rudimentar, os continentes eram placas sólidas flutuando sobre o oceano, né? Então, os continentes estão se afastando, e não as placas tectônicas como um todo. E a gente só foi ter a comprovação dessa teoria mesmo, né? Que aí a gente tem a teoria da tectônica de placas mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial, e como um produto completamente aleatório da busca de submarinos alemães, principalmente por parte dos Estados Unidos. As expedições de navio que passavam pelo Atlântico começaram a mapear o subsolo oceânico, né? Com radar e sonar. E o que acontece que eles viram lá? Eles começaram a captar o fundo oceânico, a orientação magnética das camadas de rocha que tinham lá embaixo. É a primeira vez que o assoalho oceânico é mapeado nessa Segunda Guerra. E aí, o que eles veem nessas rochas que estão lá? Eles veem que não é só água, é rocha, tem um fundo, um chão, e que elas são formadas por camadas no Oceano Atlântico paralelas entre si. E essas camadas paralelas têm orientações magnéticas opostas. Uma olha para cá, a outra olha para cá. Uma olha para cá, a outra olha para cá. A partir daí, a explicação que se tem é o seguinte: olha,
essas rochas aqui se formaram numa época que o campo magnético antigo apontava para cá. Essas outras rochas se formaram numa época que o outro campo magnético apontava para cá. Essa próxima banda foi formada quando as rochas apontavam para lá, o campo magnético. Que informação que a gente tem aí? Duas. Primeiro, o campo magnético da Terra está sempre alterando. E a outra informação é que, olha, essas rochas foram formadas em períodos diferentes. E eles conseguiram mapear até o meio do Oceano Atlântico, que a partir dali vai se formando bandas. Então, se as bandas vão se formando a partir do meio do oceano, quer dizer que a gente tem a produção de rocha no meio do oceano. E ela vai caminhando em direção ao continente, até o lugar onde ela se choca numa cadeia de montanha. Então, a partir daí, começa a ter insumo para falar verdadeiramente da tectônica de placas, que não são os continentes se movendo, né? Mas são as placas inteiras se movendo, desde o meio do oceano até a borda de um outro limite de placa. Tranquilo? Vamos ver um pouquinho como é que é isso. Ó, se a gente pega e junta todos os continentes da forma como eles eram antigamente, a gente tem a famosa Pangeia da era dos dinossauros, né? Então significa que tentar encaixar os continentes hoje é fazer isso daqui, esse esforço aqui, ó. Né? Então a gente tem lá a África encaixando perfeitamente com a América do Sul, o leste da Antártica ó, encaixando aqui embaixo, a Índia aqui embaixo, Madagascar estava preso, nariz da África aqui, coladinho aqui, ó. A América do Norte também encaixa na parte de cima aqui. Aqui tem uma parte que está afundada no mar, né? Aqui em cima é meio difícil de juntar, porque é tudo um bando de ilha espalhado. Mas a Austrália também encaixa aqui. Isso é um supercontinente formado de todos os continentes. E isso é um forte indicativo de que um dia eles estavam unidos, né? Que era uma massa de rocha única sobre um oceano gigante, né? Vamos entender um pouco como que isso ainda pode ser provado. Além disso, e principalmente nos continentes da parte do hemisfério sul, né? Começou a se identificar uma série de fósseis da mesma espécie em continentes separados. Principalmente fósseis de origem terrestre. Como que plantas e animais de origem terrestre podem estar se locomovendo no meio de um oceano? Não podem. O que isso significa? Que um dia esses continentes estavam juntos. Então, esses fósseis aqui desse lagartinho bonitinho, ó, na América do Sul e na África, ele estava andando livremente nessa área. Se ele estava andando livremente nessa área, esses continentes tinham que estar juntos. Esse outro aqui, ó, parecendo um, sei lá, um Pokémon, vai desde a África até a Índia Antártica. Como que esses três pedaços desses continentes tão distantes, a África está distante do país da Índia, que está muito longe do continente da Antártica. Está muito longe, não tem como. Alguns fósseis de água doce, né, répteis de água doce, foram encontrados no sul da América do Sul e da África também. Como que fósseis de água doce podem ser encontrados em continentes separados de água doce, sendo que tem um mar aqui no meio, que é o oceano, né, o Oceano Atlântico? E, mais uma vez, uma outra planta, e essa é a grande chave, né, essa Glossopteris, essa é a maneira. Ela foi encontrada em todos esses continentes. E ela é uma planta que só pode ser encontrada em continente superficial. E ela não tem, pelo menos nos registros fósseis, uma capacidade de dispersão grande ao longo dos oceanos, né? Porque algumas plantas até têm, mas normalmente não. Com esse tanto de evidência, né, de fósseis mostrando que provavelmente esses continentes estavam juntos um dia, eles começaram a elaborar essa teoria maravilhosa do... Como é que chama esse trem que eu esqueci o nome? Da deriva continental, e que os continentes um dia estavam ligados uns aos outros. Beleza? Tranquilo até agora? Tranquilo. E aí, o que acontece? Vem uma galera que gosta de brincar, de quebra-cabeça, né, e tenta montar como é que a Terra foi alguns milhões de anos atrás, como que estavam organizados todos os continentes. E esse é o principal evidência da nossa tectônica de placas. A Pangeia é como a Terra estava formada em 250 milhões de anos atrás. E aí ela vai evoluindo e os continentes vão se separando, né? A gente começa a aparecer a evidência fóssil e de cadeias de montanhas que elas separam esses continentes. E eles vão migrando, cada um para o seu canto. Ó, 150 milhões de anos atrás, 100 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos atrás.
os continentes já estão bem distantes uns dos outros, e hoje em dia, né, ó, aqui está marcando ainda a era do gelo que aconteceu há 100 mil anos atrás. Camada de gelo que cobriu até o sul aqui da América do Sul e a parte norte dos continentes. E já está numa configuração atual. Isso significa que os continentes eles estão migrando, mas não são os continentes que estão caminhando no meio do oceano, né? São todas as placas tectônicas que estão realmente afastando umas das outras. Tranquilo? Como que vai ficar a Terra daqui a 250 milhões de anos? Nossa, isso aqui está escrito errado. Já chegou a parar para pensar nisso? Não. Então vamos de vídeo. Vídeo é legal. Então vamos continuar observando como que funciona a evolução do planeta ao longo dos milhões de anos, se a Terra continuar com a mesma dinâmica física, né? Das placas tectônicas se afastando lentamente. Legal, né? A ideia é que, claro, que cada pesquisador e desenvolvedor desses possíveis movimentos futuros tem a sua própria ideia. E ela difere de acordo com as interpretações colocadas. Mas nesse caso aí, a sugestão é que o Oceano Atlântico, como a gente vê ele hoje, continua se abrindo. E o Oceano Pacífico se fecha atrás ali dos continentes, né? Da Ásia, Austrália e da América do Norte. E aí, com essa abertura do Oceano Atlântico embaixo, na forma de U, a gente vai formando aquele novo supercontinente ali. Existem várias interpretações possíveis. Ninguém sabe nem como é que vai ser o planeta daqui a uns 100 mil anos, quanto mais daqui a 250 milhões de anos. Mas é legal observar como as forças que movimentam o planeta em subsuperfície, elas resultam nessa dinâmica e organização dos continentes aqui em cima. Tranquilo? Faz sentido isso? Sim. Beleza, então bora continuar. Então vamos ver aqui quais são essas placas tectônicas, né? Esse aqui é um mapa mundi geral, generalista aqui, ó, e aqui estão as placas, as 17 placas tectônicas. A gente está aqui, né, o Brasilzão está aqui, ó, no meio de uma placa tectônica, placa sul-americana, e a gente tem as outras placas famosas, ó. A placa africana, contorna mais ou menos o mesmo formato aqui, placa de Escócia, que é aqui no Círculo de Fogo aqui de baixo, Círculo de Fogo não, como é que chama? Terra do Fogo. Placa da Antártica, parece que ela é gigante, mas é só porque o mapa está aberto assim, né? Não tem como projetar a esfera toda. Placa arábiga,
placa da Índia, placa australiana, placa filipina, placa do Pacífico, placa euroasiática e a placa norte-americana. E aqui tem umas placas no meio, aqui, ó, placa de Nazca, placa de Cocos, placa Juan de Fuca, placa do Caribe no meio do Caribe. Tá? Essas mini placas menorzinhas, elas têm a tendência de se extinguir. Essa placa Juan de Fuca, talvez ela seja famosa porque ela está ali perto da falha de San Andrés, aqui embaixo. Ó. E ela é uma das menores placas tectônicas que a gente tem no planeta, e ela está num processo de destruição. O que significa isso? Que ela vai sumir daqui a alguns anos. Né? Essa plaquinha azul, ela está mergulhando em direção à placa marrom aqui. Então, daqui a alguns anos, essa placa azul vai entrar toda aqui de baixo e vai sumir. Quando ela entra embaixo, ela vai para a parte de reciclagem de placas tectônicas. Tá bom? Então, aqui tem as outras placas menorzinhas, as outras costumam ser grandes. São todas essas. Léo, precisa decorar o nome disso tudo? Não. É legal saber que a gente está na placa sul-americana e que a composição de todos os planetas, elas se formam por conta dessas placas. Repare aqui também que a gente tem essas setinhas vermelhas. O que são setinhas vermelhas? São os movimentos relativos de uma placa em relação à outra. Né? Por que relativo? Porque o movimento absoluto é um só. Uma placa está aqui boiando, né, numa camada mais plástica do planeta, ela deve ir numa direção específica, para cá, ou para lá, ou para cá. Acontece que os movimentos relativos de uma placa em outra podem variar. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a gente tem a abertura do oceano, né? Então, ó, movimento divergente, cada uma para um lado. Aqui a gente tem a convergência, ó, essa placa aqui está mergulhando em relação a essa. Por que não tem uma setinha apontando que essa está indo para cima da outra? Porque a setinha aponta normalmente onde vai ter a subducção, né? E as setinhas duplas vão apontar onde tem a colisão de uma placa à outra. Essa placa aqui está sumindo debaixo da placa sul-americana. A placa de Nazca está mergulhando. A placa da Antártida, nesse ponto aqui, também está mergulhando em relação à placa sul-americana. Por outro lado, desse lado aqui, ó, a gente tem a abertura de duas placas. O que acontece aqui? Fusão parcial das rochas do topo do manto e produção de rochas que vão ser colocadas aqui. Nesse lado aqui, ó, a placa norte-americana e a placa do Pacífico, eles estão deslizando uma em relação à outra. Então, aqui não é nem de destruição, nem de formação. É um movimento relativo transformante. Né? Ele passa um do lado do outro. Tá bom? Tangencial. Então, vamos ver mais aqui, ó. Essas placas aqui estão se separando, né? A placa arábica separando da africana, o nariz da África está descolando e abrindo um novo oceano aqui. A placa da Índia continua colidindo com a placa euroasiática, né? Aqui é uma famosa cordilheira, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, cordilheira do Himalaia, onde fica a montanha mais alta do planeta Terra, né? O Monte Everest. Então, aqui, ó, continua em colisão, beleza? E aí a gente tem afastamento de oceanos, colisão entre placas oceânicas, aqui, ó, colisão entre placas oceânicas, colisão entre placa oceânica. Aqui tá de boa, sem movimento relativo. Afastamento, aqui, ó, o Atlântico Norte aqui abrindo, da placa euroasiática do norte aqui, ó. Placa do Caribe está colidindo com a placa de Cocos aqui embaixo, que também está sumindo. Né? Aqui tem a abertura de um oceano, é um pouco mais complexo do que só olhar uma em relação à outra. Mas é legal a gente olhar sempre uma placa em relação a que está logo ao seu redor. Então, a placa sul-americana e a placa africana estão se afastando. Então, aqui ó, tem a abertura de um oceano. Tranquilo? Aqui eles estão colidindo. Então, aqui tem o fechamento de algum oceano, provavelmente. Vamos avançar um pouco. Quais são esses movimentos relativos que a gente tem? E aqui está a forma da gente ilustrar. Ó. Primeiro, a gente tem os nomes dos limites. São 3 nomes. Tem limite conservativo ou limite transformante, limite convergente e limite divergente. As setinhas indicam o sentido do movimento de uma placa em relação à outra. E esse aqui é o resultado de como que rola esses movimentos. Ó. No limite conservativo é mais fácil. O que significa? Qual que é a ideia do limite conservativo? Né? Eu tenho uma placa 1 com a placa 2 e elas não estão nem se destruindo e nem produzindo nova crosta, nova rocha. Né? Então, uma está passando do lado da outra, só dando um oi, dando uma esfregadinha de leve. Só que essa esfregadinha de leve é sentida por nós, réis mortais, como um movimento de um terremoto. Né? Um terremoto, um deslizamento de terra, um movimento bem forte, cheio de energia. Tá bom? Então, o movimento conservativo,
ele não transforma as placas tectônicas. Pode ser transformante também, apesar do nome, né? Esquisito aí. Ele se mantém constante. Não tem nem adição de crosta, nem subtração de crosta. Apenas a variação da estrutura. Quando a gente for estudar para frente, né? Claro, nenhum movimento é absoluto, né, galera? Ah, tá só colidindo? Não, às vezes tá colidindo e fazendo tangencial. Às vezes está afastando, mas está afastando torto. Então, assim, os principais nomes são só a referência geral de como que a placa se mexe, né? No meio do oceano, a gente tem o limite divergente aqui, ó, abertura do Oceano Atlântico. Como que é o movimento de abertura? Aqui tem a placa, a crosta, aqui é a parte da astenosfera, né? Aqui embaixo a laranjinha tem um manto aqui embaixo. Quando uma placa está abrindo a outra, o que acontece aqui? Descompressão, a gente funde parcialmente as rochas e ela tem a chance de ir lá para cima e derramar. Isso, nesse ponto no meio, vai formar uma cordilheira meso-oceânica, uma cadeia de montanha aqui no meio. Né? Como se fosse uma cadeia de vulcão mesmo, mas está derramando essa rocha derretida toda aqui para cima. E o limite convergente é um pouco diferente. Aqui está como exemplo, ó, a placa pacífica com a placa indo-australiana. O choque aqui, ó, crosta oceânica colidindo com crosta oceânica, duas crostas oceânicas. A gente sabe que as crostas oceânicas são mais densas, né? Então elas costumam mergulhar. Mas quando você está colidindo duas coisas muito densas, qual que vai mergulhar? A que for mais densa, né? Então aqui, ó, a nossa colisão ela é um pouco diferente, ó. Colidir uma placa oceânica com a outra, a que for mais densa vai mergulhar embaixo da outra, e esse mergulho, né, que faz uma placa em relação à outra, chama-se subducção. Então, a placa do lado de cá está subductando em relação à placa de frente. E essa subducção faz com que a placa que não está subductando se dobre, envergue, fazendo uma cadeia de montanhas. No caso aqui, não é uma cordilheira de montanhas, que é o nome que a gente dá só na placa continental, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui é um arco de ilhas. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Formam várias ilhas vulcânicas alinhadas. Isso significa que está formando uma cadeia, como se fosse uma cordilheira mesmo. Mas como está submersa pela água do mar e o material principal daquela crosta ali é crosta oceânica, que tende a ser mais densa, né, mais rica em ferro e magnésio, minerais máficos, minerais pretos, uma composição um pouco diferente do continente, a gente dá um nome específico de arco de ilhas, que são várias ilhas, não é uma ilha perdida. Como é o caso aqui, ó, das Filipinas, ó, que é cheio das arcos de ilha. O Japão é um arco de ilha aqui do lado, as Filipinas aqui é um arco de ilha, essa porção aqui toda é um arco de ilha. Eu acho que por aqui fica a Nova Zelândia, não é? Ou por aqui para baixo, eu não sei. Mas também é um arco de ilha, que é uma região onde duas placas oceânicas estão colidindo, movimento de colisão convergente, né? Uma subductando em relação à outra e forma o vulcãozinho lá na que não está subductando. Só que, por serem crostas oceânicas, a gente vai chamar isso aqui de arco de ilhas. Tranquilo? A ideia é bem mais ou menos essa. Aqui, na parte de baixo, a gente tem um manto. Aqui em cima, a gente tem a crosta, né, a parte da crosta rochosa. E quais são os movimentos principais? As correntes de convecção, que são a troca de calor, elas são cíclicas no interior do manto, né? Elas vêm da parte mais baixa, vão para a parte mais de cima, e elas acompanham o movimento das placas tectônicas. Quando a gente fala de corrente de convecção, transferência de calor, não significa que a gente está com rocha derretida passando como um mar de um rio, tá? E nem que as rochas estão se movimentando no manto dessa forma. Essa é como a corrente de calor está passando, a temperatura está indo nesse caminho. As placas tectônicas em cima rígidas acompanham esse movimento pela diferença de temperatura e pela própria densidade das mesmas. Sendo placas densas, né, antigas, mais frias, o que a densidade faz? Com que ela vá mais para baixo. A gravidade puxa as placas tectônicas. Então, apesar da gente ter todo esse calor aqui dentro que permite a dinâmica das placas tectônicas, a própria gravidade já é força motriz suficiente para puxar as placas. O atrito aqui não movimenta ela para frente, a fricção não movimenta ela para frente, corrente de convecção não tem força suficiente para levar ela para frente, mas ela cria um ambiente propício ao movimento de placas sólidas. E o que acontece? Placas antigas mais frias ficam mais densas e são puxadas para baixo pela própria gravidade. Se essa parte aqui é puxada, essa aqui vai junto. E aí vai abrindo e vai fazendo todo o movimento de tectônica de placas. Tá bom?
Nessa parte do meio do oceano, quando tem duas placas oceânicas se afastando, a gente tem um movimento divergente da crosta, produção de rocha magmática aqui embaixo. Essa rocha magmática, rocha ígnea, né, tem com a afinidade basáltica, né, são rochas basálticas, rochas pretas compostas de ferro e magnésio, que é a própria formação da crosta continental. E aqui nessa cordilheira meso-oceânica é onde a nova crosta é formada, novos pedaços de crosta são formados. Então, quanto mais próximo da cordilheira meso-oceânica, mais recente é a crosta. Quanto mais longe nessas faixas mais para trás aqui, ó, mais antiga ela é. E o final dela é entrar lá no manto para ser reciclada lá embaixo. A crosta continental já é uma outra história. Por quê? Claro que aqui, né, no começo, tudo era mais ou menos. No começo era sempre crostas oceânicas, mas aí todas as variações internas do nosso planeta vão produzindo uma liberação de elementos variados em cima da crosta e vai mudando a densidade dos blocos, né? E a variação da densidade desses blocos permite com que os novos materiais formados sejam menos densos, né, compostos de outros elementos, como é o caso do silício, do potássio e do cálcio, que é a afinidade clássica da crosta continental. Dessa forma, aquele novo bloco formado ali vai ficar um pouco mais leve que a crosta continental, que a crosta oceânica. Então ele vai ficar menos denso, mais leve, vai flutuar em relação à crosta oceânica. E o que isso vai produzir? Uma subducção no limite de um em relação à outra. Ó. Aqui é o que a gente chama de subducção. Essa placa entrando embaixo da outra. Aqui se tornou menos denso e agora ela fica para cima da crosta oceânica. E a crosta oceânica vai subductar debaixo da crosta continental para ser reciclada. O que esse movimento aqui faz? A gente está destruindo parte da crosta, né, formando cadeias de montanha. Aqui pode ter a produção de magma também, que vai ser colocado aqui na parte continental, mas o principal que a gente está vendo nessa figura é o local onde as crostas são formadas. Onde que forma nova crosta no planeta? Na zona de abertura das placas continentais, das placas oceânicas, né, que é o lugar onde a gente produz nova crosta. Onde a crosta é destruída? Na zona de subducção de uma crosta em relação à outra, que ela vai ser reciclada lá no manto depois, beleza? Então vamos ver aqui um pouco de novo quais são esses ambientes, né? O que forma nesse mundo louco aí, o que dá para a gente observar de toda essa produção de magma, destruição de crosta. Como é que fica isso? A gente tem os três limites aqui, ó, transformante, né, ou conservativo, divergente e convergente. Movimento divergente provoca rifteamento. O que é rifteamento? É um buraco. É o lugar ali no meio da crosta que tem um buraco que permite que o manto passe por meio. Convergência provoca subducção. Uma crosta vai entrar embaixo da outra, sempre, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no esquema genérico aqui da Terra com todas as feições possíveis. A gente tem aqui, ó, embaixo o manto, né, vários lugares do manto. A astenosfera, que é o manto superior, né, um pouco mais plástico, um pouco mais dúctil. O que acontece aqui com a crosta continental e oceânica? Ó, tudo aqui, ó, crosta oceânica, e aqui tem crosta continental, que é a parte do continente mais antigo onde a gente está. Onde que a gente forma crosta nova? Onde as crostas oceânicas estão se abrindo. Então, a gente tem a produção de crosta. Só que esse é o lugar que a gente produz crosta. Olha que interessante. Uma crosta oceânica abre em relação à outra, gerando um lugar aqui de menor pressão, um alívio. Esses bolinhas vermelhas são a produção de magma quente, a fusão parcial do manto que está aqui. E essa fusão parcial do manto sai para cima, formando os vulcãozinhos lá no meio do oceano. Qual que é o movimento de relação de uma placa com a outra? Divergente. No meio do oceano, por conta dos vários vetores de movimentação das placas, a gente tem movimentos relativos variados. Então, aqui embaixo pode ser mais rápido, lá em cima mais devagar, aqui na outra área muito mais devagar, a outra mais rápido. Esses movimentos rápidos ou devagar faz com que uma parte da crosta se rompa, fraturando assim, e tendo um movimento tangencial ao movimento principal. Então, ó, aqui o movimento principal é perpendicular à linha aqui, né? Aqui tem a linha da cordilheira mesoceânica. Esse movimento aqui é perpendicular ao movimento principal de abertura.
Esse é o limite que a gente chama de transformante, tá? É o limite que um roça em relação ao outro, mas nem produz, nem destrói crosta oceânica, nem continental. Tá bom? Quais outros lugares que a gente tem aqui? Colisão. Então, vamos ver os ambientes convergentes. Ó. Convergente de oceano com oceano e aqui convergente de oceano com continente. Vamos olhar primeiro continente, ó, com oceano com oceano. Uma placa continental, que estou falando continental, é vontade de falar de continente. Placa oceânica entrando em subducção em relação à placa oceânica, faz o quê? Essa placa oceânica vai ser destruída e reciclada aqui na base do manto. Mas essa placa daqui, ó, ela começa a dobrar em relação à outra. E aqui produz dois movimentos super legais, ó, para a gente observar aqui. A gente tem a fusão parcial da base dessa crosta oceânica, produzindo magmas e formando vulcões. E esses vulcões são todos paralelos a essa direção do limite convergente, né? Esse limite convergente aqui, ó, tá vendo essa linha aqui para fora? Ele forma uma trincheira, né? Uma vala, um buracão. A gente vai chamar de vala, de trincheira, de buraco, não sei como vocês quiserem chamar, né? Trench é o nome em inglês. E esse buraco, o que ele é? Ele é um lugar mais baixo no relevo em relação aos outros. Ele vai acumular muito sedimento. Vai acumular areia, vai acumular argila, vai acumular fóssil. Então, olha que legal, aqui está até representado. O limite de uma placa em relação à outra, a gente tem essa parte aqui, ó, amarelinha, que é a própria areia que está preenchendo o espaço vazio desse buracão que formou. Porque quando uma placa está subductando em relação à outra, ela puxa pelo menos a dobrinha, né, a dobradiça dela aqui em cima, para baixo. E aí forma essa vala, essa trincheira. Do lado que está dobrando, forma aqui um arco de ilhas. Ó. O arco de ilhas são várias ilhas paralelas a essa direção aqui dessa trincheira, né, que é formada pela dobra da crosta oceânica aqui atrás. E aqui tem a produção desses arcos de ilha, igual é o estilo do Japão mesmo. Vamos ver como é que é o colisão continente-oceano. Ó, parece muito. Tem a linha da trincheira aqui, ó, da linha de destruição, limite convergente. Esse é o limite entre as placas tectônicas. Tem a deposição de areia nesse lugar que fica mais embaixo. E aqui, ó, a gente tem dois lugares de produção de calor. Olha que legal. Aqui em cima, perto da crosta continental, tem a fusão da base dessa crosta continental e do próprio manto misturado um pouquinho, subindo com magma, formando a cadeia de vulcão aqui, ó, um monte de vulcão. O nome dessa estrutura é Cordilheira Continental. A Cordilheira Continental é uma cordilheira de montanhas, de vulcões, alinhados na mesma direção da trincheira, do limite das placas tectônicas, que é como o caso da Cordilheira dos Andes. E lá embaixo, isso a gente vai ver lá para trás, ó, a placa vai continuar mergulhando, né, essa placa oceânica, até ela começar a ser derretida lá na base do manto. Né? E quando ela for derretida, o que ela produz aqui? Calor. E esse calor vai ser levado para cima em locais onde vão produzir descompressão e fusão parcial do manto de novo. Só que, olha que interessante, aqui não é mais o oceano. Aqui a gente está abrindo o continente. Então, as forças da própria tectônica de placas e reciclagem de placas vão produzir um calor ali que vai começar a quebrar o continente. Vai quebrar em relação ao quê? A essa direção aqui, ó. Vai quebrar nessa direção. E isso daqui é o que a gente chama de rift, uma zona de rifteamento. O rift é um buraco formado, né, pela separação de duas placas. Então, se eu estou puxando no meio do continente, sai quebrando as montanhas todas, sai quebrando a terra e ela vai mergulhando, fazendo um buraco. Ao mesmo tempo, na base do rift, a gente tem colocado um ponto aquecido. Né? Então, esses pontos aquecidos derretem parte do manto e da crosta, formando aqui, ó, derrames de rochas ígneas. Né? Então, vai produzir rocha ígnea lá para o rift. Beleza? Léo, e o Havaí? E os hotspots que a gente já ouviu falar na história? O hotspot é um caso diferente. Ó. O hotspot está aqui. O hotspot não tem nada a ver com o limite de placa. Nem convergente, nem divergente, nem conservativo ou transformante. O hotspot é a espinha do planeta Terra. É um ponto perdido de um vulcão que está lá. O que acontece? Não existe uma explicação muito precisa ainda, mas é uma interação do núcleo externo com o manto inferior e a liberação de energia muito rápida na interação de um com o outro
causa colunas de calor que são liberadas de forma bem rápida, né, e produz um ponto quente. E esse ponto quente fica ali ativo durante milhões e milhões de anos. Então, o que acontece? As placas tectônicas se movimentam em relação ao ponto quente, mas o ponto quente fica fixo. Então, a gente consegue ver uma trilha de vulcões, uma trilha de espinhas, né, formadas ali, sempre quando a placa tectônica passa em cima daquele ponto quente que é fixo. Hot spot. É o caso dos vulcões de ilha. Ó, dos vulcões, é isso mesmo, dos vulcões de ilhas perdidas, que não acompanham essas camadas todas. Então, ó, o hotspot, a gente tem ele formado no meio da placa continental ou da placa oceânica. Normalmente é de placa oceânica, em placa continental é difícil de observar. E na placa oceânica é fácil de observar, que a gente vê uma trilha de vulcões, igual é o caso do Havaí, né? Então, quais estruturas a gente tem aí, ó? Arco de ilha, cordilheira continental. São as cadeias de vulcões formadas no movimento convergente. Trincheira é o lugar do limite do contato entre as placas tectônicas, onde ocorre a subducção. Forma-se uma trincheira, que é o lugar de destruição das placas tectônicas, né? Que é do limite também convergente. E o limite divergente produz o quê? Cordilheiras mesooceânicas, né? Que são as cadeias de vulcão no meio do oceano, onde tem a produção de nova crosta, a abertura do oceano, ou mesmo no movimento de rift continental. O rift continental é o lugar onde a crosta continental começa a sofrer tanta ação interna, né, de pressão e movimentos de separação de placa, que ela começa a se abrir e romper. Na história do planeta tem vários processos de rift abortado, que começa a abrir e depois para. Tem rift que evolui para um oceano, que é o caso do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, né? Começa no continente e vai abrindo. Pensa só, a Pangeia que a gente viu aqui para trás era um continente todo. O Oceano Atlântico está no meio daqueles dois continentes, a África e a América do Sul. Como que formou? Um rift continental se formou ali e ao longo do tempo foi abrindo, formando a produção de crosta, né, no meio do continente, até que ele se abriu o suficiente para formar a crosta oceânica. E aí ele está baixinho, com a água do mar, e aí continua abrindo igual um oceano normal. Tranquilo? Tranquilo demais. A gente vai voltar nisso várias vezes. Então, a gente tem três tipos de movimento. Divergente, que é o do centro de espalhamento. Convergente, que é quando um está entrando em subducção ao outro. E transformante, que é quando a gente tem um movimento tangencial. Então, ó, é sempre de um bloco em relação ao outro. Pensa no bloco B parado. O bloco A em relação ao bloco B é divergente porque ele afasta do bloco B. Nesse segundo caso, ele é convergente e produz uma zona de subducção porque ele está indo em direção ao bloco B. E essa setinha aqui aponta o movimento do mergulho, ó, bloco A. Indo para lá, essa setinha é uma setinha de mapa, né? Essa é uma visão de cima em planta dos blocos. Está entrando ali em relação ao bloco B. O que a gente tem aqui, ó? Nessa parte onde eu estou passando o laser, é a própria trincheira, né? É o mergulho mesmo ali do limite das placas. E essa nova linha aqui, ó, provavelmente vai ser onde você vai ser formada no bloco B, a cordilheira continental, se isso aqui for uma placa continental e essa oceânica, ou uma cordilheira oceânica, se for oceano e oceano. E se for continental e continental, vai ser uma cordilheira continental, que é o choque dos continentes. Tá bom? E aqui, transformante, falha de San Andreas, famosa strike slip do inglês. Então, vamos ver como formam as estruturas. Ó. Movimento divergente. O movimento divergente é o de espalhamento. Então, ó, crosta continental, crosta continental. Toda crosta oceânica, um dia, pode ter sido aberta a partir de crostas continentais, né, pela abertura e o espalhamento dessas crostas. Qual que é o movimento? Aqui no meio forma-se um buraco, né, pela própria pressão interna aqui. Isso não quer dizer que é um magma movimentando ali as placas. Ó, o desenho do magma não é o desenho que representa o movimento das placas. O movimento das placas depende das forças internas da Terra, da gravidade puxando o bloco de cada forma diferente para lados diferentes. E a soma de todas as forças aplicadas na placa tectônica produz em movimentos divergentes. Então, nesse caso aqui, ó, está acontecendo no meio da crosta continental, ó. Então, forma um rift, né? O que é o rift? É o buraco do lugar onde a crosta continental está sendo partida no meio e afastando. Então, ó, todas essas escadinhas aqui
tem a mesma direção do movimento. Além disso, por estar abrindo, a gente não está afinando a crosta que está aqui em cima, está ficando mais fina. Isso quer dizer que o manto está subindo, né? A astenosfera está subindo, aqui é o movimento de subindo a astenosfera. E por ela estar subindo, quer dizer que coisas muito quentes estão entrando em contato com coisas muito frias. A transferência de calor ali é mais rápida. Com essa transferência de calor, o que eu produzo? A fusão parcial de rochas, que aí sim é a produção do magma. E aí, ó, esse magma começa a entrar nesses buracos aqui, tá vendo? Então temos lá, abertura do rift dos blocos divergentes. Tranquilo até agora? Tranquilo. Ó, tô acordado, achei que já tinha dormido. Vamos embora. Quando a gente está no oceano, já é um pouco diferente. A abertura do oceano, né? Aquilo lá, ó, um dia vai evoluir até entrar água aqui dos oceanos mesmo. Se continuar abrindo para sempre, a gente vai produzir crostas oceânicas. E a forma é a mesma, ó, duas crostas oceânicas afastando. Só que aqui no meio forma a cordilheira mesoceânica. Por quê? Dá uma pinceladinha para cima, né? Como se fosse uma pinça puxando assim. E o magma vai jogando todo o magma vai jogando. A abertura, né, o rift aqui, vai produzindo lava e espalhando. Então, ó, dois nomes aqui que a gente pode usar no meio da cordilheira mesoceânica. A gente chama de cordilheira mesoceânica porque a gente vê mesmo a cordilheira de montanhas. Só que o meio dela é o Vale do Rift. É um rift, é um buraco de onde a gente tem a conexão do manto com a crosta, tá bom? E aí que vai abrindo. Então, a gente tem o rift com espalhamento oceânico formando a cordilheira mesoceânica. Aqui tem a crosta oceânica, o manto oceânico, né? O manto oceânico é o manto que está logo debaixo da crosta oceânica, é um pouquinho diferente daquele que está debaixo da crosta continental, mas isso a gente não precisa preocupar agora, não. Normalmente é pela fusão parcial em excesso de um material que vai liberando outros elementos para cima. Tranquilo? Movimentos divergentes? Sem problema? Dúvidas até agora? Tranquilo. Então, ó, aqui a gente tem a produção ou destruição de crosta. No divergente. Não entendi, Léo. Nesses movimentos divergentes de abertura de novos oceanos, né, abertura de rifts continentais, a gente tem a produção de nova crosta ou destruição da crosta antiga. A gente vai colocando. Eu acho. Produção? Não, destruição. Destruição? Por que destruição no movimento divergente? Porque no caso ela vai estar se afastando, né? Mas se ela está afastando, eu não estou abrindo um buraco e possibilitando que novo material seja colocado aqui atrás? Ah, verdade. No caso, o magma vai subir, né? E vai... Exatamente. Então, olha só. Se o magma está sendo colocado aqui e o buraco está aumentando, eu não estou produzindo um novo chão para o oceano? Não estou aumentando o oceano aqui? Sim. Então, esse movimento divergente é o lugar de produção de nova crosta. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, aqui é produção ou destruição? Produção. Produção de nova crosta. Estou afastando, gerando um buraco, permitindo que a nova crosta venha e se encaixe aqui igual uma peça de Lego. Caiu, encaixou. Saiu, encaixou. Saiu, encaixou. E ele vai caminhando divergente. Então, ó, se aqui está saindo divergente, aqui está vindo e acopla. Vindo e acopla. Vindo e acopla. Vindo e acopla. Beleza? Beleza. No movimento convergente, a gente já tem um pouquinho diferente. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem crosta oceânica, crosta continental, né? Então, aqui no movimento convergente, um em relação ao outro. Litosfera, parte rígida do manto logo embaixo da crosta. A astenosfera, parte dúctil do manto logo abaixo da litosfera, onde as crostas conseguem se movimentar de boas. Aqui, ó, arco vulcânico, cordilheira continental, né? O nome disso aqui. É o arco de vulcões formados na colisão continental com o oceano. Então, ó, crosta continental, oh meu Deus, crosta oceânica e crosta continental. Qual que é mais densa? Qual que é mais pesada, mais antiga? Não, mais antiga vai errado. Qual que é mais pesada?
A crosta oceânica rica em ferro e magnésio ou a crosta continental rica em cálcio, potássio, sódio? A oceânica? Oceânica é mais densa, mais pesada, né? Por ela ser mais densa e mais pesada, qual delas que vão subductar, ou seja, entrar debaixo da outra? É a crosta oceânica que vai entrar debaixo da crosta continental ou a continental embaixo da oceânica? A oceânica embaixo da continental. Oceânica embaixo da continental. Então, ó, tô mergulhando aqui de boas e ela tá subductando. Esse lugar aqui é de destruição ou construção de nova crosta? Destruição. Destruição. A crosta oceânica subductando aqui na crosta continental está levando essa crosta toda para ser reciclada no manto. E aqui rola um monte de coisa legal. Ó, primeiro, a trincheira. O que é a trincheira? Essa frente aqui, ó, tá vendo? Sim. Ela é uma linha paralela à direção toda da placa. Ó, a placa está mergulhando nessa direção. Então, se eu pegar a linha de cima dela, é a direção de mergulho dela. A placa toda mergulhando para cá. Eu posso fazer várias setinhas aqui, né? Eu não sei como é que coloca caneta nisso aqui para desenhar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, sei não. Não, online dá. E aí, ó, aqui forma um buracão, né? E o que acontece com a crosta continental? Para ela ficar de boa, cachorro, para de comer a cama. Ela dobra, né? Ela dobra formando o quê? Esse arco vulcânico, essa cordilheira continental de vulcões. Por que vira vulcão? Porque quando a crosta oceânica mergulha, ela leva dentro dela, nos minerais dela, né, água. E essa água, ela é desidratada dos minerais e solta aqui na litosfera e na crosta continental. Isso provoca uma diminuição da temperatura de fusão da crosta, permitindo que ela se funda parcialmente, produzindo magma. Só que aqui eu não estou colocando atrás da crosta, eu estou formando um vulcão naquele lugar ali pronto. Né? Então aqui, ó essas gotículas formando aqui, ó. A água que vem aqui junto com a crosta solta desses minerais ou mesmo da própria rocha, diminui a temperatura de fusão das rochas aqui, e aí as rochas que estavam sólidas passam a se fundir, formando magma, que é rocha derretida. E aqui, ó, não tem uma cordilheira de montanha? Aí tá fácil demais, ele só sai, só vai, só vai. E ajuda bastante a produção dessas dobras dessa crosta. Porque aqui fica uma região mais aquecida, cheia de calor, mais fácil de dobrar, né, de fazer esse movimento, além da próprio movimento de pressão convergente, fazer esse dobramento delas, e coloca a produção dessa cadeia de vulcão. O exemplo mais clássico que a gente tem hoje em dia aqui é a Cordilheira dos Andes, que são aqueles os vulcões lá no Chile, beleza? Então essa trincheira é o ponto mais baixo que a gente tem aqui, é o ponto mais baixo no oceano. Inclusive as fossas de Marianas é uma trincheira de colisão de placas, sim, subducção, né? E aqui do outro lado a gente tem os pontos um pouco mais altos, tá bom? Tranquilo? Beleza. Vamos embora. Quais outros tipos de convergência a gente pode ter? Oceano com oceano, oceano com continente, continente com continente. Oceano, continente, a gente já viu aqui, ó. Choque forma cordilheira de montanhas, de vulcão, né? O arco vulcânico, a cordilheira continental. A trincheira, que é o limite das placas tectônicas, e a placa vai se destruir lá embaixo. O oceano com oceano, o que acontece? Qual crosta é mais densa, a crosta oceânica ou a crosta oceânica? Difícil dizer, depende de cada crosta. A que for mais densa vai subductar em relação à outra. Ó, aqui nesse caso, até tem uma crosta oceânica, ó que interessante, com uma linha de sutura, né? A gente vai trabalhar com essa linha de sutura para frente. Mas a linha de sutura é o limite antigo entre placas tectônicas que não são mais ativas. Pensa só, aqui é um continente, não é? Aqui é um oceano, não é? Isso um dia estava desse jeito aqui, ó, formando ali a subducção. Por diversos fatores acumulados, aumento de velocidade de uma placa em relação à outra, aumento de movimento interno no planeta Terra, de variação de pontos de temperatura, esse movimento pode parar. Se ele para, não tem mais subducção. A subducção ela pode morrer. E uma vez que ela morre, o que acontece? Essa crosta aqui, ó, ela corta, como se ela soltasse uma jangada lá para o manto, que vai continuar migrando e sendo destruída lá embaixo. Isso aqui fica junto, né? Vai ficar tudo junto, desse jeitinho aqui, ó. Crosta continental com crosta oceânica.
E aqui a gente vai ter uma antiga linha de trincheira. A antiga linha de trincheira passa a ser a linha que conecta a placa antiga, que tinha crosta continental, com a crosta oceânica. E essa linha da trincheira agora é uma linha que soldou uma placa na outra. A gente vai chamar isso de linha de sutura, tá bom? Então aqui, ó, aqui a gente tem crosta continental e crosta oceânica na mesma placa. Olha que legal. Muito provavelmente isso aqui deixa essa placa menos densa. E aí ela consegue flutuar em relação à outra. Então essa placa aqui que não tem o continente, mergulhou. Pau! Vai lá para baixo. O que a gente produz aqui? De novo, uma nova trincheira, né? Subducção sempre produz a trincheira. Isso aqui é a fossa de Mariana, né? Subducção de oceânica com oceânica. Fica fundão, ó. Puxa um pedacinho da crosta lá, ó, a outra crosta oceânica. Muda a forma daqui de baixo dessa crosta. Olha como é que ela tá abaloada aqui. Tá vendo? Para cá, bonitinha. Tem uma gordinha. Tá em colisão. Então, essa crosta oceânica está sendo reciclada e destruída. Leva a água de novo para a parte mais embaixo. O que a água faz aqui embaixo? Diminui a temperatura de fusão das rochas. Então, ela produz a fusão parcial de rochas que vão ser, vai formar um magma, né, que vai ser liberado em cadeias de vulcão lá em cima. Só que aqui não é mais um arco vulcânico. Por quê? Porque não está mais no continente, está no meio do oceano. Então, a gente vai formar um arco de ilhas. Essas ilhas são ilhas vulcânicas? Sim. Mas o nome, a estrutura que forma aqui são arcos de ilhas. O que são isso? Arcos de vulcões formados pela subducção de placa com crosta oceânica sob crosta oceânica. Tá joia? Beleza? Então, aqui, nova zona de trincheira, nova zona de limite de placas. Aqui forma o arco de ilhas, é igualzinho esse aqui, só que está lá para baixo da crosta oceânica. Tranquilo? Tudo parecido. E, por último, a gente tem continente com continente. Imagina, esse oceano aqui vai fechar um dia, não vai? Se essa placa continua migrando para lá, um dia o oceano que está ali em cima vai acabar. E quando o oceano acabar, o que vai ter aqui atrás dessa placa aqui? Outro continente, né? Então, os continentes vão se chocar. E quando um continente choca com um continente, um deles vai ser mais denso que o outro. Então, um deles vai subductar em relação ao outro. Só que aqui, ó, vai funcionar um pouco diferente. Olha lá, ó. Aqui está a antiga crosta oceânica, que foi puxando a crosta continental para trás. E o choque de cadeias de continente com continente é um lugar que tem altíssima pressão. A pressão aqui é muito alta. E aqui forma os pontos mais altos. Se oceano com oceano forma os pontos mais baixos da nossa crosta, o continente com continente forma mais alto. Aqui são cordilheiras do tipo himalaiana, né? Tem gente que chama cordilheiras andinas, que é o arco de vulcão, cordilheiras himalaianas, que é o choque de colisão continente-continente. Mas o nome técnico disso aqui é a cadeia de montanhas. Então, a cadeia de montanhas é o choque de colisão de placa de continental com placa continental. O Himalaia é a placa indiana colidindo com a placa euroasiática. E ali forma aquelas montanhas altíssimas, podendo chegar até 8 quilômetros de altura, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó, uma antiga placa oceânica que já está lá no fundão, litosfera, astenosfera, continente. Aqui não é comum a produção de magmas, tá? Pode ser que eles aconteçam? Pode. Em algumas situações mais específicas, pode. Mas normalmente não. Então, qual que é o lugar de produção de magma? Zonas de subducção oceano com continente, oceano com oceano, ou zonas de construção de nova crosta, que são ambientes divergentes. Aqui eu tenho um aumento altíssimo da pressão. Então, aqui a deformação das rochas, o dobramento das rochas, é de pressão. E olha como é que a crosta continental começa a ficar mais gorda, ó. E ainda vai incorporar a outra, tá vendo? Então, isso tudo aqui vai virar uma mega crosta continental. Quando isso virar uma mega crosta continental, a pressão aqui embaixo vai ser muito alta, vão ser cordilheiras de montanhas inteiras. Então, o nome das estruturas, de novo, arco vulcânico ou cordilheira continental, quando a gente tem a cordilheira de vulcões no continente, providas, né, oriundas da subducção placa oceânica em placa continental, arco de ilha, né, vindos da subducção de oceano com oceano, e cordilheira de montanhas, que é a colisão continental e continental. Tranquilo? Até agora? De boas? Beleza. E por último, nosso limite transformante, que nada mais é que o ponto que uma placa raspa na outra. São os principais movimentos que causam terremotos, que é a fricção de uma placa em relação à outra.
E como eu falei, limites completamente transformantes são raros, limites completamente convergentes são raros. Então, quando está tendo a convergência, também está rolando uma fricção lateral. Então, tem todos os movimentos participando aí. Então, essas são as principais causas de terremotos, né? Por isso que a gente fala que o limite de placas tectônicas são perigosos. Porque quem mora lá está onde a ação está rolando. As placas tectônicas são um conceito moderno, né? Hoje nós temos 17 placas tectônicas. Mas como a gente viu na evolução do nosso planeta, antigamente tinham outras placas tectônicas. E antes delas tinham outras, porque as placas elas estão sempre se reciclando, destruindo, construindo nova placa, destruindo, construindo nova placa, até a gente produzir essa dinâmica de tectônicas de placas de vai e vem. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, só para a gente recapitular. Placas tectônicas, elas estão se movimentando, elas estão, né, são parte da nossa litosfera rígida e se movimentam sobre a astenosfera, que é dúctil, beleza? Também sólida, mas dúctil. Deixa eu só separar uns trem aqui, senão daqui a pouco o cachorro come. Mais dúctil. O movimento das placas tectônicas é o resultado do movimento de correntes convectivas e troca de calor interna do planeta, permitindo que exista essa dinâmica de ductibilidade numa região sólida. Porque o calor passa por ela, ela fica mais dúctil, né? O calor dá uma aliviada nas estruturas. E o que é a força motriz que puxa as placas tectônicas para dentro para serem recicladas? A gravidade. Então, a densidade das placas e a gravidade que atua sobre elas, como atua sobre todas as partículas nossas, puxa uma placa em relação à outra, né? Beleza. De onde que vem esse calor interno da Terra? Desde a época da sua formação, pela fricção provocada pelo choque de partículas, né, de fragmentos rochosos na hora de formação do calor, de formação do planeta. O que mais? Decaimento radioativo. Claro, não. Beleza? Tranquilo. Quais são os tipos de movimentos das placas tectônicas? Não, primeiro, antes de falar das placas, né? De onde que veio a ideia de placas tectônicas? Da forma como os continentes se encaixavam. Essa é a teoria da deriva continental. Deriva é movimento de partida, né? Separação. Então, a teoria da deriva continental vem da ideia de que os limites dos continentes se encaixavam. E essa teoria estava correta, só não estava provada e explicada devidamente. O que só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que o pessoal conseguiu mapear o assoalho oceânico, né? E ver como é que é a variação de crosta. Viu o lugar de produção de crosta oceânica e já sabiam de onde que era a destruição, que era a cadeia de vulcão. Então aí ganhou força, né, a teoria da tectônica de placas, que já tinha sido formulada por Weger no passado, 1916, 20, sei lá, por aí, tem que olhar. Enfim, a tectônica de placas é uma teoria, né, aceita recentemente, tipo, tem nem 60 anos direito que a gente trabalha com ela, para explicar os processos de construção, destruição e transformação das rochas do nosso planeta. Então, essas placas podem ter 3 movimentos relativos. Quais são eles? Divergente, quando uma está abrindo em relação à outra. Convergente, quando uma está convergindo em relação à outra. E transformante ou conservativo, que elas estão raspando uma na outra. Beleza? Quais são os locais de produção de novas crostas? Onde tem divergência de 2 crostas. Por que produz nova crosta? Porque a gente libera um espaço ali, um buraco, né? E permite que o magma funda-se parcialmente, colocando novas rochas ali, né? Ele vai fundir, opa, e vai ocupar o buraco, igual um leguinho, né? Tá abrindo aqui, opa, acoplou. Acoplou, e vai de trenzinho. E para os 2 lados. O trenzinho vai para os 2 lados. Derreteu e vai. Pode acontecer no meio do oceano. E aí a gente tem a cordilheira mesoceânica, né? A gente tem o buraco que produz o magma oceânico, o rift, junto da cordilheira mesoceânica, porque vai formar um vulcãozinho derramando lá. Ó. Esse movimento já parece um vulcão. Ó. Derramou, caiu, virou vulcão. Derramou, caiu, virou vulcão. É igual a gente joga calda quente no sorvete e ela forma o contorno que já estava ali embaixo, se eu jogar mais por cima, ela vai só aumentando aquele contorno, mesma coisa. O outro lugar que pode produzir crosta também é na divergência entre 2 limites de placas tectônicas continentais, né, com crosta continental. Tem a abertura no meio do continente.
Ali é um processo que um dia pode evoluir para a abertura de um oceano e realmente continuar sendo o oceano. Ou para o movimento e fica aquele buracão lá que é o rift. Pode reparar que todo o limite, né, de praia, assim, que a gente vai estudar depois de geofísica e estruturas da Terra, e a gente tem um limite que é esse rift, essa forma de fraturamento e abaulamento, né, bloco caindo e depois abrindo em relação ao outro. Então, movimento divergente, produção de nova crosta. E o movimento convergente, destruição de crosta, né? São as regiões de subducção. Placa oceânica com oceano subductam uma em relação à outra, formando arcos de ilha, vulcões no meio do oceano. Oceânica com continental, uma mergulha em relação à outra, subducta em relação à outra. Arcos vulcânicos, ou cordilheira continental, caso da cordilheira do Andes. Continente com continente, chocou e forma uma mega montanha. Cordilheira de montanhas, tipo a himalaiana. Beleza? São só esses, né? E transformantes. Paletes Andreas, na loucura. Por hoje chega, né? Nossa, falamos demais, vimos vídeo, conversamos até. Tá bom, vamos absorver essa informação, deixar um exercício de revisão lá para vocês, aí pra vocês entregarem na semana que vem. E é isso aí. Valeu, Thiago, pela participação. Galera, quem ainda não mandou o exercício que estava para ontem ou anteontem, manda lá. Lembra do nosso combinado? Ninguém pediu para flexibilizar a data. E quem está atrasando a entrega, para cada dia de atraso é um ponto aí, ó. Deixa de fazer, não. Fechou? Alguma dúvida? Tranquilo, Léo. Ficou de boa? Então, vou encerrar a gravação e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, galera. Falou para vocês. Estudem. Dá uma olhada, vou deixar o link lá para vocês, não sei se vocês estão com acesso na biblioteca. Dá uma olhada no Para Entender a Terra, cara. É um livro bacana, bonito, ilustrado, fácil de ler. Dá uma olhada nos vídeos na internet, que é outra maneira super fácil de fixar o conteúdo. Façam mapas mentais dessas coisas que eu estou falando, vai anotando e fazendo os risquinhos. Não precisa escrever um resumão, não, mas é bom para você separar suas ideias e entender. Convergente, o que faz? Porque a gente vai fazer isso nos exercícios para frente para fixar, beleza? Então, um abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu!